terceiro dia de Odontotrends, a gente se encontra aqui mais uma vez no podcast, né, no nosso Odontocast, agora com uma presença super ilustre, a professora doutora Marta Sakashita, graduada em odontologia pela Unesp, em Araçatuba, mestre em clínica odontológica pela Universidade de Marília, com concentração em odontopediatria. Experiência como docente, consultora científica da CuraProx, né? Atualmente docente da Universidade Cruzeiro do Sul. Então, seja muito bem-vinda. Para a gente é um enorme prazer estar recebendo assim, essa referência na odontopediatria, a CuraProx, que é uma marca super consolidada, né? Então, a gente está aqui, né, para um papo bem legal sobre isso, né? Então, você acabou de falar, né, sobre a filosofia iTop, né? Então fala um pouco pra gente o que é que representa essa filosofia, o que é que ela traz de novo, né, para a odontopediatria, para a saúde geral. Bom, primeira coisa eu precisava agradecer, né, o convite de estar aqui em Juazeiro, é minha primeira vez em Juazeiro do Norte. Fantástico, eu acho que é uma referência nacional, né? Toda vez que a gente fala, eu falo que é a cidade de maior fé do Brasil, né? Bom, em relação a CuraProx, né, essa filosofia iTop que eu falei na minha palestra, ela se refere a quê? É uma filosofia que a gente fala que é um treinamento individual de higienização. Então a gente vai ensinar a pessoa a escovar corretamente, escolher a escova, posição de empunhadura. A gente vai fazer como se fosse uma nova releitura da higienização. Aí você fala assim para mim, mas Marta, precisa isso? É o seguinte, quando a gente tenta relembrar como que a gente aprendeu a higienização? Qual que é a nossa referência para a higienização? E por que eu escovo às vezes com tanta intensidade de força? Então, se a gente for relembrar, por exemplo, a imagem que eu tenho é dos meus pais me ensinando a higienização. E se você for a fundo, você vai perguntar, mas o que meus pais aprenderam? Os avós. E vai indo. Mas será que nossos pais sabiam sobre força? Sobre como tem que escolher a escova? Então, são essas pequenas, eu falo, ajustes que essa filosofia, ela nos ensina. Ela nos ensina a escolher a escova correta, a ensinar a empunhadura, a ensinar a calibração de escovas incrementais. Então eu falo que é um novo significado de desorganização de biofilme. Então é essa filosofia que rege a CuraProx. Ela foi idealizada pelo professor Jerry Sedelmaier. Ele é o grande idealizador dessa filosofia que rege a CuraProx hoje mundialmente. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque a escovação, né, ela vai ser a base, né, da prevenção. Então, quando a gente fala, né, na cárie, que ainda é a doença mais prevalente que a gente tem no mundo, né, uma das doenças mais prevalentes do mundo, a base disso vai ser a prevenção. E se a gente consegue fazer uma escovação, né, orientada, bem feita, né, isso que vai, né, ajudar, na verdade, que vai tratar o nosso paciente, né. Então, a gente entende hoje que a cárie ela é uma doença e que para tratar a doença a gente precisa mudança de hábitos. Com certeza. Né? Olha, o que a gente mais verifica? A gente trata o paciente, a gente restaura, a gente reabilita, isso não só na odontopediatria, na implantodontia, na orto, na prótese, mas o que a gente não consegue olhar para o paciente? A gente precisa olhar o quê? Será que ele higieniza corretamente? Será que ele escova corretamente? Será que ele sabe da importância? Então, às vezes, nós, profissionais, a gente quer reabilitar, a gente quer restaurar, só que a gente não remete à coisa mais simples, que é ensiná-lo a higienização correta. Então, muitas vezes eu falo que na consulta, eu acho que o primordial é você fazer aquela primeira consulta, onde você verifica, né, e checa se o paciente está higienizando corretamente. Porque de nada vai adiantar todo o seu tratamento, o empenho seu, você colocar os melhores materiais, os melhores instrumentais, os melhores produtos, se você não faz com que ele realize corretamente em casa. Então a base, eu sempre falo que é a prevenção, e a prevenção nunca sai de moda, né? Com certeza, né? Essa manutenção, ela é primordial, né? E até isso bem importante, né? Quando você traz na sua fala, né?
dizendo assim, quem ensinou essa pessoa a escovar os dentes, né? Então é muito comum um paciente chegar, né, pro atendimento, a gente que está dentro da faculdade, a gente vê isso, e a gente conversa com os pacientes, né? A gente fala para os alunos assim, fez a orientação de higiene oral? Porque a gente acha que é tão básico que todo mundo sabe. E na verdade, quase ninguém sabe. Corretamente não, doutor. Então o que a gente verifica? Que a gente acha que o paciente sabe e a gente fala assim, ele não vai querer aprender, ele sabe já. Não sabe. Muitas vezes ele coloca a empunhadura errada, ele coloca muito mais força, então os problemas de recessão, retração gengival, que é super comum. E às vezes também até a alimentação muito ácida hoje que a gente vê, a erosão, né, que a gente fala da alimentação muito ácida, de bebidas isotônicas. Então muitas vezes a gente não orienta sobre até a alimentação, né? E eu acho que é uma falha que a gente ainda pode correr atrás, lógico. Hoje a tendência a gente olhar a prevenção com outro olhar, não é só prevenção à cárie, sim a prevenção da manutenção da saúde bucal. Então eu tenho que manter, não adianta só eu reabilitar, restaurar se eu não consigo manter, porque daqui 2 anos esse paciente vai retornar novamente, e quando ele retorna para o teu consultório, o que você tem que pensar? Eu falei por quê? Porque ele está vindo com sangramento, ele está vindo com uma gengivite. Por que ele está vindo? Porque eu falei e não orientá-lo adequadamente. É isso que eu sempre falo, que a odontopediatria, eu acho que a odontologia geral, ela está olhando para esse lado, né, de orientar corretamente o seu paciente. Sim. E quando a gente pensa assim, do que a gente espera do futuro da odontologia, são pacientes zero cárie, que a gente possa preveni-los, né? Então há quem diga assim, mas aí se o paciente não tiver cárie, a odontologia não tem futuro? Claro que tem, porque a gente quer trabalhar com prevenção, a gente quer trabalhar mantendo a saúde do paciente, né? Então a gente realmente espera isso para o futuro. Talvez ainda esteja um pouco distante do nosso país, sim, mas em alguns países já são realidade, né? Então, e você tocou num ponto excelente. Muitos países hoje que têm zero cárie são os países que apresentam os maiores problemas periodontais. Que o problema periodontal não é a cárie, e sim desorganização de biofilme. Então eles estão falhando aonde? Na escovação. Isso. Então, se a gente falasse, não vai ter cárie, não vai ter problema, não, pelo contrário. Aí entram uma outra gama de tratamentos periodontais. As vasoclusões também, né? Porque erosão, os problemas de reabilitação, eles vão continuar existindo, né? Por exemplo, bruxismo, placas de bruxismo. Não, gente, não acho que não vai acabar nunca. Também acho que não. Eu acho que só tende a nós minimizarmos, principalmente eu acho que é o básico, né? Acho que a gente tem caminhado numa odontologia minimamente invasiva. Sim, com certeza. Mas que não vai deixar de existir. Com certeza. Perfeita. E o que te motivou, né, a ser consultora científica? Como foi que esse caminho, né, de chegar aí na Curaprox, né? Fala um pouco da sua experiência em relação a isso. Então, eu recebi um convite, né? No caso foi com o professor Celso, é um outro consultor, ele é carioca, e eu dava aula numa universidade no interior de São Paulo. Eu estava participando, ele veio para palestrar numa jornada, num evento, e eu não sei se foi pela característica de aula que ele me viu, né, palestrando, e ele falou assim, professora, será que a senhora não teria interesse, né, em fazer um curso lá na Curaprox? Mas eu não sabia que ele estava já me fazendo um convite para eu fazer parte, né? Então eu fiquei muito surpresa quando eu entrei lá, né? Fui fazer parte da equipe, eu acho que abriu completamente os horizontes em relação a oportunidades, a visibilidade, a aprendizagem e com certeza troca de experiências fantástica, porque os professores que são consultores, né? Professor Camilo, professor Ricardo Amori, professor Mário, todos professores, olha, são excelentes. Então eu falo que lá é uma grande escola para mim, que eles são minhas grandes referências, professor Hugo Leogói, que ele é um dos CEOs, né? Eu falo que eles são a grande referência para eu continuar sempre me aprimorando e buscando esse campo da prevenção, da filosofia ITOP que rege, né, a Curaprox hoje mundialmente. E
em relação às crianças, é fácil para as crianças aderirem a essa rotina do iTop? Assim, os pais conseguem implementar? Então, para a criança, o que a gente coloca, né? Principalmente a introdução de escovas interdentais para a criança, eu falo assim, para criança pequena, eu acho que seria um pouco difícil por causa do manuseio, né? Da destreza. Mas crianças, por exemplo, de 7, 8, 9 anos, que já tem uma coordenação motora, a gente fala um refinamento, né, da coordenação, eu acho que seria excelente. A criança, ela gosta de novidade, a criança é tecnológica, né? Tudo que você coloca de novidade, a criança quer aprender. E quando você coloca isso de uma maneira lúdica para a criança, e as escovas interdentais, elas são coloridas, então de acordo com o diâmetro ela tem as cores, eu falo que a criança ela tem uma aceitação fantástica, né? E a gente sempre tem que pensar, né, que a gente colocando a criança o mais precoce possível com a higienização e prevenção, a gente está trilhando um caminho fantástico, né? É verdade, né? A gente ensina na base para que ela possa manter isso no futuro, né? Com certeza. E pensando nesse tipo de público, né, pacientes com necessidades especiais, existem adaptações para que eles utilizem essas escovas, alguma coisa que a Curaprox pode oferecer também para que eles se adequem a esse sistema? Então, normalmente paciente com alguma atenção especial, com certeza tem um responsável por trás dele, né? Então, com certeza seria um responsável para fazer essa higienização, complementar essa higienização, né? Porque elas são escovas pequenas, que precisam de um pouco de destreza, né? No caso, um paciente especial, eu falo assim, um paciente acamado, um paciente em UTI, um paciente que precisa de desorganização, eu falo que é imprescindível escovas interdentais, de inserir isso na rotina diária do paciente. Pois é, isso até chama a atenção, né, da importância do dentista, né, dentro desses ambientes Sim. hospitalares, em UTIs, porque a gente sabe que o número de infecções relacionadas à boca são altíssimos. E essa higiene bucal, ela foi negligenciada durante muito tempo, Muito, né? Então, né? a gente pensa, né, a importância que tem a desorganização desse biofilme na saúde, né, desse paciente, Sim, né? porque não sei se você... eu já li vários relatos de pacientes, por exemplo, que ficaram 20, 30 dias em UTI e que não era desorganizado placa, né? Ele cuidava da saúde, cuidava de pressão arterial, cuidava de sangramento, faziam cirurgias e a cavidade bucal não era higienizada. E ainda quando ocorria essa higiene, né? Essa higiene é Sim. realizada pelo pessoal técnico, né? Só uma gaze com algo, uma gaze com a clorexidina, superficialmente, sem A acontecer remoção. Isso, então eles faziam só em tecido mole, então a higienização, e hoje, né, graças a Deus a gente tem a odontologia hospitalar que está caminhando e quem sabe a gente verifica essa melhor orientação, principalmente não só para paciente que eu falo em UTI, mas todo paciente que fica submeta a alguma cirurgia e fica internado num ambiente hospitalar, acho que ele precisa ser orientado e precisa ser atendido, né, pelo profissional capacitado, no caso, cirurgião dentista. Verdade, né? E assim, estando nesse meio acadêmico, a gente entende o quanto a gente precisa, né, motivar tanto os nossos alunos, Sim, quanto os pacientes, os pais desses pacientes, né, que são pessoas que em alguns momentos interferem nos nossos tratamentos, né? A gente vê o quanto a ansiedade e esse medo materno e paterno, sim, né, eles atrapalham, né? E a gente em alguns momentos precisa educar muito mais os pais, né, do sim. que as crianças, né? É, porque o exemplo, né, eu falo que a criança, ela é o reflexo do que ela vê em casa, dos pais. Então, se os pais não tiveram aquela estruturação em relação à prevenção, à desorganização, ela não vai conseguir passar isso para uma criança. Então, é aí que entra quem? Nós, professores e odontopediatras, né? Para a gente fazer o quê? Ressignificar novamente o que seria a prevenção, o porquê que ele tem que cuidar, e não somente naquela, é para não ter cárie, não, é para você ser saudável. Então hoje a gente tem que colocar que a saúde, ela caminha lado a lado, então de nada adianta eu ter uma alimentação bacana, praticar esporte,
se eu não tenho uma saúde bucal, se eu tenho um sangramento, se eu tenho uma gengivite, não é saudável. É isso que a gente tem que colocar, né? Ser saudável é um todo, né? É completo. Sim, a qualidade de vida por completo. Com certeza. Né? Eu não sei se vocês têm esse problema, se é a realidade acadêmica de vocês, né? Mas aqui acontece muitas vezes que o paciente chega, né, com cárie, biofilme, né? Toda aquela estrutura desorganizada, mas os pais falam, mas é só o dente de leite. Então certeza. É o clássico, né, da odontopediatria, como se aquela dentição decida ela não precisasse ser cuidada, né? Então a gente ainda vê muita negligência dessa parte. Doutora, mas esse dente não é de leite, ele não vai cair? Aí às vezes a gente fala, vai cair, mas vai cair com 11 anos, vai cair com 12 anos, e a gente precisa cuidar dele da mesma forma, né? A gente sempre fala, a motivação que está dando aqui ao paciente é a motivação que ele vai levar para o resto da vida. Então começa com isso, começa com a prevenção, né? Nossa alegria seria chegar ao paciente que a gente precisa ensinar a escovar os dentes e motivá-lo. Né? Não ter que restaurar todos os dentes do paciente, né? Com certeza. Essa é a mentalidade ainda da dentição decídua, né? Que fala assim, olha, é uma dentição que tem o ciclo biológico curto, né? Quer dizer, tem começo, meio e fim, que a gente já sabe. E antigamente, eu falo que antigamente, eu acho que a mentalidade era pior, né? Porque falava assim, não, pode extrair porque vai nascer outro, né? Hoje a gente ainda tem, a gente vê ainda um pouco, mas eu acho que com a orientação, eu acho que o poder de mídia, né? Que é colocado, que vários profissionais conseguem emitir as opiniões perante a população, perante as mães, né? Acho que está tendo uma conscientização melhor da manutenção da dentição decídua, né? E não somente, não vou tratar, eu vou extrair, não. Hoje elas sabem que para eu ter uma dentição, uma cronologia, uma organização da minha dentição permanente, eu preciso que a minha decídua esteja lá perfeita e saudável e ela esfoliar somente ela no período correto, né, de cronologia e sequência, é isso que é o mais importante. Sim, com certeza. Na sua outra fala, né, quando a gente até pensa na cárie, a gente pensa também nas recomendações da OMS, né, que seriam o quê? Aquela criança, né, livre de açúcar até os 2 anos, só que o que é que a gente vê? Que isso acontece, né, de forma antecipada, e quando a gente vai falar sobre isso com os pais, né, a preocupação mínima é a cárie, né, então até quando a gente vai falar com os pais, a gente começa falando assim, a criança que começa a consumir açúcar precocemente tem mais riscos de diabetes, obesidade, né? Com certeza. E aí a gente vai listando e a cárie tá lá no finalzinho. Por quê? Porque às vezes a cárie, né, ela fica ali desvalorizada, né? Então a gente até fala sobre isso e aí vem sempre a questão, né? Como é que controla a doença cárie? Com escovação, né? Escovação, dieta, creme dental fluoretado, né? Dieta e controle do biofilme. Então é isso, né? O básico, né? Que bem funciona, feito. Exatamente. Então a gente tem sempre que ressaltar, né? A importância, o uso de escovas adequadas com também, certeza, né? de acordo com a sua idade, tamanho. É tão engraçado porque sempre quando a gente fala assim, escova ideal, aparece normalmente a escova da Curaprox, né? Embora a gente fale assim, não é a única marca, porque né, nem sempre o acesso é permitido a todas as realidades, mas de fato, né, a escova da Curaprox ela virou um modelo, né, assim, aquela escova de cerdas retas, cabeça pequena, né, que se adequa ali, né, a todas as idades. O principal é o material com que ela é feita, que é essa fibra, né, que é a cerda de Curen. Esse é o grande diferencial, que é extremamente confortável, né, que o paciente, para ele ser motivado, eu tenho que dar um instrumento que ele sinta confortável, que ele sinta, que ele fala assim, nossa, é prazeroso, é isso que é o mais importante. É engraçado que tem até paciente que relata que acha tão macio que acha que não higieniza. Não sei se isso acontece com vocês, né? Então, é muito mole. Então, por isso que tem aquelas 3 gradações, né? Que tem a 5460, que ela é macia, a 39, que é a média, e a 1560, que ela é aquela que a pessoa quer uma mais firme, né? Então, por isso que a gente fala, para cada predileção, para cada gosto pessoal, a gente tem uma Curaprox adequada para você. É até engraçado, né? Porque parece que só limpa se estiver lá esfregando, né? E aí, em relação à odontopediatria, quais são os seus maiores desafios, assim, em relação ao público infantil? Olha, eu acho que, não só a mim, mas eu acho que, olhando no contexto geral, eu acho que é o melhor acesso
a um odontopediatra, eu acho, de torná-lo ele acessível para toda a população. Então a gente vê que infelizmente ainda o acesso ele é restrito por um segmento, né, de nível econômico. Então você vê, por exemplo, ontem eu estava falando sobre HMI no congresso da UFC, da Federal, e muitas vezes você vê que as pessoas com um poder aquisitivo um pouco menor, ela não tem o mesmo acesso, não tem o mesmo conhecimento e não tem a precocidade do diagnóstico quando comparada com uma pessoa com um nível, às vezes econômico e nível social melhor. Então eu falo que a odontopediatria, eu falo que o grande desafio é você dar oportunidade de atendimento e dar conhecimento acessível para todas as crianças e todas as famílias hoje. Eu acho que é o nosso grande ainda desafio, tornar a odontopediatria disponível. Ela não é disponível, se você olhar aqui em Juazeiro, ela não é acessível. E quando a gente pensa até no fator odontopediatra, né, o fato do público infantil ser um público que pode chegar em qualquer serviço, né, vamos dizer assim, quando ela é uma criança colaborativa, ela é atendida por qualquer profissional. Da rede pública, né, se a gente colocar. Se ela não for, aí ela vai para o especialista. Isso. Então acaba que chega no especialista aquela criança que não colabora, ou aquela criança que o profissional que atendia não tinha segurança, né, em fazer determinado procedimento, né? E é por isso que a Aboped, ela faz tantas campanhas, né? Tem um odontopediatra para chamar de seu, né? Tem muito isso, acaba se tornando aquela especialidade que parece que você está atendendo um mini adulto, quando na verdade é muito, né, além disso, né? Então, embora eu tenha visto que há uma valorização, né, da odontopediatria, é uma área que tem crescido bastante. Com certeza, a visibilidade, a importância, né, o cuidado com os filhos. Hoje há essa preocupação muito maior em se oferecer o melhor, né, para o seu filho. Então, não só na odontologia, mas em todas as outras especialidades. Eu acho que, né, as mães veem que com elas, quando eram crianças, foi muito negligenciada essa parte de cuidado da dentição decídua, né? Então, o que elas percebem? Assim, Marta, eu não quero que meu filho tenha que extrair um molar decíduo porque eu não fiz tratamento de endodontia, né? Então, a gente verifica isso, né? Que ela quer o cuidado que muitas vezes ela não teve durante a infância, né? Isso a gente consegue prever, né? E a mãe, ela quer esse cuidado melhor para o seu filho. Só que a gente vê que o acesso, eu falo que ainda ele não é democrático e ele não é para todas as classes, né? Infelizmente ainda a gente vê esse desnível e a odontopediatria ela não consegue chegar, com certeza. Até na sua fala, né, quando você diz, estava palestrando sobre o HMI, muitos dentistas não sabem o que é HMI. Não tem um diagnóstico, não sabe dar o diagnóstico. Isso, eu já recebi pacientes que as mães falaram, já passei em diversos profissionais e ninguém sabia me dizer o que minha filha tinha. Que é o defeito de esmalte comum. Exatamente. E que normalmente o profissional que diagnostica é o odontopediatra. E aí fala assim, ela estava sendo acompanhada por outro dentista, mas ele não sabia tratar disso. Ou não sabia, ou tratou como cárie. E aí era aquela restauração que só caía, era aquela... Ela não entendia por que tinha que ser recorrente. É o paciente que não tem alta. Isso. Ele tem que sempre estar na nossa asa para a gente poder supervisionar. E aí, quanto, né, comunidade acadêmica, né, eu sou professora da graduação na faculdade de SECAP, a gente incluiu o HMI como um dos tópicos, né, da odontopediatria, pela importância, né, dos alunos. Professora, eu não gosto de criança, mas você precisa saber diagnosticar, né? Com diagnosticar, certeza. Encaminhar, enviar para alguém, mas saiba o que fazer nesses casos, né? Entenda o que é. E é tanto que os alunos começam, estou pensando aqui no meu paciente, acho que era HMI, e começam a fazer esse link, né? Isso. Mas muita gente não se atualiza, não sabe o que é, não sabe do que se trata, né? E a gente precisa difundir cada vez mais esse cuidado. Eu sempre falo assim, olha, os primeiros molares incisivos, eles não têm manchas.
eles não têm defeitos. Se tiver algum defeito de esmalte, alguma mancha, você tem que investigar. Sim. Primeiro molar, os primeiros molares permanentes, erupcionados, eles são íntegros. Se tem alguma mancha branca, amarelada, tem que chamar atenção, não pode passar E logo no central, elas normalmente Sim. não passam despercebidas, Não, né? mas nos molares passam, né? Fala, só tem um escurecimento de suco. Não é escurecimento de suco. Não, é impossível erupcionar com suco escurecido. Sim. Né? É isso quando a gente, ontem eu falando isso, falou assim, professor, é verdade, não é? Eu falei, não, é só vocês olharem, fazem um exame, olhem no espelho os seus molares, vê se tem alguma, não tem. Então, você também tem que olhar isso no paciente e falar assim, olha, isso daqui tá estranho, o que será essa mancha? O que é esse defeito de esmalte? Então, a gente precisa saber defeito de esmalte. Então, muitas vezes, o que a gente vê? O HMI sendo confundido com fluorose, com a melogênese imperfeita, com hipoplasias, né? Então, eu acho que tem que ter um melhor conhecimento em relação ao diagnóstico, né? Facilitador, seria um facilitador para diagnóstico de HMI. Isso aí. E aí a gente vê, né, o quanto a odontopediatria ela é importante, né? O quanto só Sim. cresce esse cuidado e essa atenção com o público infantil, né? Então, assim, a gente passaria facilmente horas aqui falando sobre a odontopediatria, né? Sim. Mas que conselho você daria, né, para os estudantes que pensam, que sonham com a odontopediatria, que caminho seguir, né? Assim, um conselho aí para eles. Olha, a odontopediatria eu falo que, primeira coisa, você às vezes fala assim, professora, você tem que ter o dom. Eu acho que o mais importante é você gostar de criança. E você saber que você precisa estudar. Eu até hoje, eu estudo, eu leio bastante. E eu falo que a odontopediatria, ela é inspiradora. Então, o primeiro paciente que você atender, depois que você se formar, eu tenho certeza que você fala assim, olha, é isso que eu quero para mim. O primeiro sorriso que você conseguir arrancar do seu paciente, dele passar aquele medo, aquela ansiedade do tratamento e falar assim, tia, eu gostei muito, tia, eu consegui, tia, eu venci o medo. Eu falo que isso é o motivador, né? De você conseguir restabelecer um sorriso, de você conseguir restabelecer a condição bucal daquele paciente infantil. Eu acho que isso motiva. Então, é o querer atender criança, é o gostar de criança, acho que é primordial. E estudar sempre, ser atento, né, às atualidades, a tecnologia que hoje, a saúde digital está em tudo hoje, né, a tecnologia, e elas nos possibilita. E eu falo que é um link para esse público infantil, né? Hoje eles já nascem tecnológicos, né? E a gente tem que se tornar também tecnológico. E essa geração nova que estão surgindo, eu vi vários sorrisos na plateia de odontopediatria, né? Eu falei assim, eu falo que ela inspira e com certeza é o estudo. Não tem como fugir dessa linha, né, professora? É verdade. A gente agradece, né, a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu conhecimento. E assim, fica muito feliz da sua fala, ela brindar e casar com tantas outras pessoas que passaram aqui, que centralizaram o sucesso ao conhecimento. Porque a gente vê que a gente está indo no caminho certo, sim, né? Sim. O conhecimento, de fato, ele é a base de tudo. E a gente vê que a gente não pode deixar de estudar. Não. E essa mensagem que a gente tem passado aqui no podcast, ela é super importante, né? Saber que a gente está brindando aí a prática clínica com a acadêmica, né? Para dar esse retorno à nossa sociedade. Então a gente agradece, né? Imagina, eu a que sua agradeço. participação. E fica esperando aí, com certeza, novos encontros. Então, também, muito obrigada.